Bem, com muito prazer recebendo no meu canal Antônio Tabet. Poxa, todo mundo conhece, já viu o Kibi Louco, Porta dos Fundos, o Peçanha, seu personagem que está entrando para a história do Brasil, e outros. Puxa vida, Tabet, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. E a primeira questão que eu colocaria para você pode ser uma coisa muito simples, tal, mas humor político é sempre de oposição. Isso me parece óbvio. Duro fazer humor da situação, que é meio estranho. Como é fazer humor no Brasil no momento que esse país está tão polarizado? Então, antes de tudo, quero agradecer o convite, fico muito lisonjeado. O professor Marco Antônio Villa é referência para mim, é uma pessoa que eu sempre acompanhei o trabalho, sempre admirei, e só o convite já valeu a pena. Estou muito honrado de estar aqui. Bom, professor, fazer humor eu concordo, acho que o humor é basicamente de oposição, sim, e não só oposição a governos, é oposição a figuras autoritárias, oposição ao status quo, oposição ao que normalmente acaba servindo como uma figura de opressão, não só politicamente, mas em outras esferas da sociedade. Né? O marido machista é um opressor, né? O homem racista é um opressor. Então, o humor faz esse papel, sim, de ser, de ser oposição. A questão é que num país tão polarizado quanto o Brasil, hoje em dia, em que todo mundo quer, em algum momento, desviar a atenção, camuflar as cores certas daquilo que está sendo dito, isso acaba virando. A gente vive uma ilha de calúnia, de injúria, de difamação. Né? Então, assim, uma empresa como Porta dos Fundos, que é um coletivo de entretenimento, de humor, e é bastante heterogêneo, porque nem todas as pessoas do Porta dos Fundos pensam o mesmo em relação à política, à religião, a futebol. É um grupo heterogêneo, mas se o Porta faz uma piada com o governo Bolsonaro, automaticamente ele é criticado, agredido, atribuído a ele acusações que nunca fizeram sentido. Por exemplo, eu canso de ler comentários, às vezes, de simpatizantes do governo Bolsonaro falando de Lei Rouanet, como se o Porta fosse uma empresa que pudesse acessar a Lei Rouanet. Nunca acessou, não pode acessar. O audiovisual não tem nada a ver com a Lei Rouanet, mas falam da Lei Rouanet como se a gente tivesse. Por quê? Porque teve fake news a respeito disso. Falam que nós somos comunistas, como se nós fôssemos realmente comunistas, stalinistas, assim, como se obedecêssemos a cartilha de Karl Marx, ou como se fôssemos ateus todos, porque fazemos uma ou outra brincadeira com religião, ou que se fôssemos contrários à família e algumas tradições. É difícil por esse aspecto. Por outro lado, é também mais saboroso, porque é desafiador. Então, quando você faz esse tipo de humor num jogo valendo, né, como esse, que as coisas, a temperatura está mais alta, vale mais a pena. É uma briga que vale a pena comprar para a gente. Até porque a gente precisa refinar nossas piadas ainda mais. Né? Porque aí é que eu ia te falar, a principal dificuldade não é nem a temperatura ou a falta de humor das pessoas ou do país polarizado. É que esse governo é tão trapalhão, é tão surreal, que eventualmente você trabalhar com um exagero ou com a sátira em cima das notícias que a gente vê publicadas nos jornais é quase impossível, porque toda semana, isso não é mentira, toda semana a gente faz uma reunião de roteiro. E quando a gente vai discutir notícias ou falar do que está acontecendo, a gente vai, antes de conversar sobre ler algum roteiro, a gente fala assim, cara, você viu essa notícia essa semana? Você viu o que o Bolsonaro fez? Você viu o que o ministro fez? Você viu o que o secretário fez? E a gente fala, se a gente tivesse escrito um roteiro com isso, esse roteiro não teria passado na nossa reunião, porque alguém ia dizer assim, não, isso é um absurdo, isso nunca aconteceria, porque o Porta trabalha nesse registro do palpável, da interpretação que seja o mais realista possível. E não existe maneira, às vezes, de você prever os absurdos que a gente tem visto publicados nos jornais hoje em dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre gostei muito de humor, né? E primeiro eu vi humor na TV nos anos 60, olha que faz tempo, você não tinha nem nascido. Eu vi humor lá nos anos 60, e o humor dos anos 60 era meio tributário do humor de rádio ainda, estava aquela transição rádio e TV.
E tinha aqueles programas, alguns que fizeram, já tinham feito sucesso muito no rádio, passaram a fazer na TV, e tinha aqueles quadros, aqueles esquetes e tal. Depois eu comecei lá no final dos anos 60, início dos 70, eu morava nessa época em Santo André, parece uma espécie de esta é a sua vida, mas não é, eu estou só para fazer a questão. Aí eu comecei a ler o Pasquim, e para mim, para uma geração, claro, foi uma descoberta, né, por texto, tal, por tudo, pelos autores citados e pelo humor. Aí já era um outro humor, no cartoon, não era aquele humor do Péricles, do Cruzeiro, do Amigo da Onça, mas era outro tipo de humor. E os textos de humor, e aí alguns eram muito refinados, intelectualizados. O Milor Fernandes, por exemplo, acho que é a melhor tradução disso tudo, né? E depois nós tivemos outro tipo de humor, já nos anos 70 para frente, aí algumas figuras mais conhecidas, como Chico Anísio e Jô Soares, com programas de TV, e também indo no teatro sozinho, sendo um dos primeiros a fazer isso no Brasil, né? Sem ir muito longe, mania de historiador eu não vou na Grécia Antiga, pode ficar tranquilo. Senão mas eu adoro. Quanto mais você falar, para mim, melhor, professor, porque eu gosto. A pergunta é assim, você, o Porta ou você, como é que fica nesse processo? Quando eu falo evolução, não é no sentido de melhora, não, mas cronológico, no tempo, como é que é esse tipo de humor? É uma outra coisa, não tem a ver com esses exemplos que eu dei. Como é que é influências, como é que é tudo isso? Então, professor, eu gostei de ouvir você falar, porque enquanto você falava e dava esses exemplos, eu senti alguma identificação, porque a impressão que eu tenho, ainda mais agora, depois de te ouvir, é que esse processo é um processo cíclico, e que vai além do Porta, ou do Rio de Janeiro, ou do Brasil. É uma coisa meio global, é uma coisa da humanidade mesmo. E, sobretudo, né, no que se refere ao humor, né? Porque todos esses exemplos que você deu, e a gente pode pegar exemplos do exterior também, o humor que funciona com esse registro não só de anestesiar as pessoas, de fazê-las se divertir, o humor também cumpre um papel cívico de informar. Eu gosto de dizer que o humor mata com gentileza, né? O humor consegue passar uma informação, fazer uma crítica, e às vezes a pessoa que está sorrindo, rindo daquilo, ela não se liga que ela mesma já está mudando por conta daquela piada que ela acabou de ler, ou de ver, ou de escutar. Então, eu acho que, como a gente vive numa sociedade que também preza muito valores comerciais, eu acho que esse ciclo ele acaba sendo muito natural, porque você faz humor. O humor está lá, ele cumpriu o papel dele de fazer uma crítica, de apontar o dedo para alguma coisa que está acontecendo na sociedade, para satirizar um governo, para falar de uma mania, enfim. Quando esse humor faz sucesso, naturalmente ele ganha fama, ele ganha dinheiro, ele começa a obedecer a outros deuses que não só a vocação pura e simples do humor. Então, normalmente, você vê isso acontecendo, já dá para ver, deu para ver isso acontecendo com vários outros grandes comediantes e humoristas, que o cara viu que uma coisa deu certo, ele mantém essa receita para ele continuar ali ganhando um dinheiro, ficando mais famoso e tal, ele vai indo. Só que o tempo passa, e mais comediantes vão surgindo, outras pessoas vão surgindo, já habituadas àquele discurso, e falam assim, opa, eu preciso mudar a chave, eu preciso fazer uma coisa diferente daqui. E aí surgem novos comediantes. Por exemplo, o Pasquim surgiu assim, tinha um tipo de humor que era feito, quando surge o Pasquim, as pessoas, opa, o que é isso? Assim como surgiu, por exemplo, o Monty Python na Inglaterra, assim como surgiu o Caceta e Planeta, que era o Planeta Diário, o Caceta Popular aqui no Rio. São movimentos que chegam para causar um incômodo, para causar um barulho. O Porta dos Fundos, quando surge, a gente começou a pensar no Porta em 2011 para estrear em 2012, o que fazia sucesso na televisão em 2012 era o Zorra Total antigo da Globo, em que o principal personagem do programa olhava para um cara gay, olhava para a câmera depois e falava, isso é uma bichona, e todo mundo ria. Ou seja, isso hoje é inconcebível, não dá para imaginar isso na televisão hoje. A gente está falando de 9 anos depois, né? E esse quadro ficou no ar mais tempo, estamos falando de 5, 6 anos atrás. Então,
o Porta chegou para causar esse incômodo, porque nós éramos essas pessoas que estavam crescendo ali naquele regime estabelecido e falamos, não, a gente precisa incomodar. O nosso desafio agora no Porta é que assim, nós já nos estabelecemos, mas nós precisamos cultivar essa inquietação para a gente continuar inovando e continuar fazendo tudo num mundo onde a comunicação é a área que mais evolui e que os ciclos ficam cada vez mais curtos e mais rápidos, né? A gente vê hoje uma geração que está acostumada a ver piada no TikTok que dura 5 segundos, 6 segundos, que não tem tem profundidade alguma. E a gente precisa rebolar, andar nessa corda que fica entre fazer aquilo que a gente gosta e atingir o maior número de pessoas possível para a gente conseguir continuar tendo êxito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antigamente, nos trabalhos que eu fiz, tanto de história política, história social, trabalhei muito com jornalismo e via como o poder no Brasil, vou falar do Brasil, porque afinal aqui não é só aqui, mas aqui em especial, nunca gostou de críticas. Então, o poder, desde o final do século XIX, os poderosos atacavam a sede dos jornais e naquela época os jornais, embaixo ficava a gráfica, em cima ficava a redação, eles empastelavam os jornais. Isso aconteceu muitas vezes, queimavam as sedes, matavam jornalistas. Por exemplo, quando chega a notícia da terceira expedição que foi contra Canudos derrotada, com Moreira César, aqui em São Paulo, o jornal monarquista, o Comércio de São Paulo, foi empastelado, e no Rio, jornais foram empastelados. E assim, em 1930, ataques a jornalistas, etc. Pouco antes de 32, 31 também ocorreu no Rio, etc, etc, etc. Então, se manifestava o poder dessa forma. E em outras épocas, as críticas através de sessão de leitores, né? O pessoal escrevia, criticava, etc. Como é conviver com as críticas? Você, no caso do humor, conviver com as críticas agora nas redes sociais, já que agora ninguém mais escreve. Acho que dá para. Será que tem alguém que escreve uma carta para um jornal para a sessão de leitores? Creio que ninguém faça mais isso. E também ninguém empastela jornais, inclusive, que nem sempre você tem a sede física hoje. Em suma, é um outro momento da história que a gente está vivendo. Como é isso, conviver com essas críticas? Então, professor, o brasileiro, e é uma opinião muito pessoal minha, não sei se meus colegas dividem ela comigo, eu acho que o brasileiro é um dos povos mais hipócritas que caminha sobre a Terra, né? Porque nós falamos, pelo menos a minha geração cresceu enaltecendo a irreverência do brasileiro, que o brasileiro é um povo cortês, que é um bom anfitrião, que recebe todo mundo, que recebe boa praça, etc. E o brasileiro, de fato, gosta de fazer piada, gosta de fazer humor, mas quando a piada é com ele, vira uma chave. E vira uma chave que não é uma chave tênue, é uma chave que pode ser bastante perigosa às vezes. Então, você vê casos, por exemplo, eu lembro, se você pegar, a gente não precisa ir longe, a quantidade de piadas que brasileiro faz corriqueiramente com portugueses, por exemplo. Ou aquela clássica que começa assim, tinha um americano, um suíço, um italiano e um judeu no restaurante, e faz a piada. Ou quando você faz uma piada com argentinos, né? Tipo, os nossos comerciais, 1 a cada 10 é sacaneando um argentino, não entendo isso, mas tem essa coisa, a rivalidade do futebol elevada à enésima potência, né? Agora, quando os Simpsons fizeram um episódio sacaneando o Brasil, dizendo que tinha macaco andando na rua, ou que a nota do real parecia um dinheiro que era gay por conta das cores e tal, quiseram tirar os Simpsons do ar, isso é uma afronta à soberania nacional. O Porta dos Fundos mesmo fez um especial de Natal e a gente sofreu o primeiro atentado terrorista depois da redemocratização do país. Né? Apesar do presidente não ter dado uma palavra sobre isso, e o ministro o então ministro da Segurança Pública, né, da Justiça, o seu Sérgio Moro, fingiu que nada tinha acontecido. Então, existe essa hipocrisia que sobrevoa o brasileiro há muito tempo. Isso tem, na minha opinião, são 2 culpados principais. O primeiro deles é a educação. Nós somos um povo muito mal educado, mal instruído. E a segunda é a religião, né? Porque é um
país que leva a religião muito a sério. Eu não tenho nada contra a religião em si, porque por exemplo, eu sou um dos integrantes do Porta que não é ateu, apesar de todo mundo achar que o Porta é uma confraria de ateus. Eu acredito em Deus, eu não acredito nos homens, eu não acredito no pastor que chega com a maquininha do cartão para passar no... Quero entender que procuração de Deus é essa que ele recebeu. Mas é esse pastor que põe coisa na cabeça do cara que amanhã joga uma pedra em alguém, ou xinga alguém, ou agride alguém na rua, né? Temos esse grande problema. Em relação às críticas nas redes sociais, sinceramente, eu não dou a mínima para elas, professor. Assim, eu cansei de ver que crítica em rede social nada mais é do que poeira. Muitas vezes eu fui criticado em rede social por um cara de maneira agressiva, e o cara, quando me encontra, pede uma selfie. O mesmo cara. Então, existe aquela figura assim do valentão no teclado, mas quando ele levanta, ele é um bundão. Então, essa figura eu não acredito. O que incomoda mais no Brasil hoje é a burocracia louca que esse país herdou, né, dos nossos queridos portugueses, colonizadores. A gente tem um sistema burocrático louco, um sistema judiciário completamente viciado, e aí sim algumas corporações ou entidades ou forças ocultas tendem a tentar cercear a liberdade de expressão ou censurar pessoas através de artimanhas jurídicas. Mas isso tem melhorado. Apesar de eu acreditar firmemente nas instituições, ou até por isso eu acredito firmemente nas instituições, Porta dos Fundos tentaram censurar o Porta dos Fundos em algumas oportunidades, e a gente conseguiu reverter todas. Algumas pessoas tentaram processar o Porta, algumas entidades, instituições muito poderosas, e usaram artifícios dos mais covardes, como, por exemplo, processar o Porta dos Fundos em várias capitais ao mesmo tempo, para a gente ficar perdido, ou gente que fazia que um desembargador qualquer, amigo do fulano, primo de sei lá quem, que vinha com uma como é que é o nome? Até esqueci, uma liminar para tirar um vídeo do ar, e que a gente tinha que depois que reverter. Mas esse, para mim, é o maior perigo. Mas eu acho que é um perigo que a gente está conseguindo, até o momento, superar. Eu ia te perguntar uma outra coisa, mas antes, a questão do atentado que você fez referência, o carinha tinha fugido, o acusado, para a Rússia, se não me engano, e aí o que aconteceu? Porque eu realmente não... Professor Vila, essa história é muito doida, porque assim, houve o atentado, né, na véspera de Natal, e nós já estávamos de férias. Então, eu não estava nem no Rio, né? E acho que só tinha um dos sócios do Porta que estava no Rio, os outros todos estavam viajando. E aconteceu o atentado, a gente ficou assustadíssimo, evidente, tivemos que, né, a gente não sabe o que acontece, e aí ficamos e começamos a entrar em contato com a polícia em alguns momentos, e aí aconteceu dos terroristas eles liberarem um vídeo, né, assumindo a autoria do atentado, uma coisa meio pastelão, meio integralista, né? Tinha a bandeira dos integralistas, os caras com as máscaras de gorro ninja falando com voz alterada. E aí as investigações começaram, e as pessoas, os fãs do Porta na internet, as pessoas que se interessaram pela notícia, conseguiram identificar o acusado antes mesmo da polícia. Eles soltaram em alguns lugares aí, tinha uns sites. Tem até um jornalista que falou assim: olha, essa voz aqui parece a voz do fulano, que já disse, ok. Enfim. A polícia deu uma volta, e acabou. De fato era o fulano. Encontraram, acharam o cara. Só que acharam, que eu digo, identificaram o cara. Só que o cara fugiu para a Rússia, na véspera de ser preso, né? E ele disse isso em alguns vídeos depois. Ele disse que tinha recebido uma informação e por isso ele conseguiu fugir. Mas a polícia aqui para a gente disse que era um grupo de amadores e que seria ele mais 4 pessoas e que seria questão de tempo para capturar esses outros 4 e que o cara da Rússia em algum momento seria preso. O da Rússia foi preso, ele está preso na Rússia ainda, parece que está um processo aí de extradição, mas ainda não foi concluído, ele está preso na Rússia, e os outros 4 continuam soltos. E esse questão de tempo já vai dar 2 anos daqui a pouco. A gente está a 1 mês e pouco de completar 2 anos, e esses amadores, segundo a polícia,
ainda não foram presos. Putz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que faz para criar? Você faz para criar um personagem, né? Eu digo isso porque agora eu tinha terminado de ler eu tinha assistido o filme, acho que eu era pequeno, o Fahrenheit 451 do François Truffaut, é com base no livro do Ray Bradbury. E é uma edição brasileira bonita, que tem capas de vários países, tem várias entradas, vários comentários do próprio autor no final, um negócio muito interessante. E eu não sabia que o livro era produto inicialmente de um conto, aí o conto, como é que ele foi ampliando o conto, como é que de outro conto pegou outro personagem. Interessante, e é legal, porque aí você termina de ler o livro, aí você vê como é que ele construiu aquele belíssimo trabalho e tal. Eu pergunto para você, como é que se constrói um personagem? Por exemplo, o Peçanha, claro que, não sei, eu presumo que seja dentro desse universo das PMs. Mas como é que é construído os personagens? No caso do Peçanha, especificamente, ele foi construído, ele foi um processo natural e contínuo, ele não surgiu como uma explosão, né? Porque normalmente você escreve uma obra e essa obra já tem personagens ali e aí você constrói o personagem através de uma leitura, normalmente num filme, né, que tem 2 horas de duração, 1 hora e muito de duração, você constrói, aí você cria essa personagem, o diretor conversa com o roteirista, o ator entra no processo, e é um processo coletivo que depende também muito mais do ator que vai fazer esse papel. No caso do Peçanha é diferente porque o Porta dos Fundos ele se notabilizou por fazer esquetes, né, que são formatos curtinhos e tal. E começou muito por acaso. O Peçanha ele era o policial. Quando tinha um esquete com um policial, normalmente eu era escalado. E aí eu falei assim, bom, vamos manter esse personagem, porque a nossa crítica em cima do personagem policial normalmente era a mesma. Era que a polícia eventualmente é truculenta, às vezes é ignorante, pode ser corrupta, mas também tem assim tem o lado bom disso, bom que eu digo favorável aos PMs, né? Porque é uma categoria que ganha mal, é uma categoria que está sempre muito exposta, é uma categoria que está na linha de frente e às vezes à mercê de bandidos mais bem armados que ela. Então, toda vez que você fazia, que a gente tinha um vídeo de policial, era o Peçanha que fazia. E aí essa construção foi lenta, porque num episódio ele era racista, num episódio ele era corrupto, num outro episódio ele era truculento, num outro episódio ele estava com receio de encarar o cara do bandido porque podia ser chefe dele, no outro ele era intimidado por um governador ou por um pastor que era chefe do governador. Então, assim, ele vai sendo construído nesse processo. E foi muito natural e muito legal. Agora, a inspiração para isso, você tem completa razão. É o universo das PMs mesmo. Qualquer carioca que foi parado numa blitz em algum momento já encontrou um Peçanha na vida dele. E não precisa ser parado numa blitz só, não. Pode parar o carro numa vaga errada, pode pedir uma informação na rua, pode ir na delegacia, ele vai encontrar um Peçanha. Peçanha é o que não falta no Rio de Janeiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é essa passagem? Eu lembro do Kibi Louco, quando me falaram, tal, eu recebo sempre as notícias atrasadas. Eu vivo num mundo um pouco. Acho que essa questão da profissão de historiador, um pouco. Aí quando me falaram, eu comecei a acompanhar. E eu acho que as grandes sacadas, tal, as piadas, muito no calor da hora. Como é que foi essa passagem, Tabet, justamente disso para o Porta dos Fundos, que aí você tem, é interessante esses esquetes que são bem curtos, que é um desafio, né? Que eu acho que o desafio, depois de fazer muito bem os esquetes, é como construir um filme, porque aí a história é outra, tal. É igual um autor que é ótimo contista, mas não necessariamente é um bom romancista, né? Isso tem vários, tal. Mas no teu caso, como é que foi essa questão dessa passagem do Kibiloco, tal, que foi uma coisa revolucionária aqui na internet nossa? Pois é, o Kibi Louco surgiu da minha vontade de ser um colunista de jornal, né? Eu cresci lendo o Jornal do Brasil, né? Era o jornal que meus pais assinavam. Tinha aquela coisa, né? Ou assinava o Jornal do Brasil ou assinava o Globo aqui no Rio de Janeiro. E eu cresci lendo o Jornal do Brasil. Depois, naturalmente, fui indo para o Globo, como todo mundo, com o Jornal do Brasil indo mal das pernas. Mas, assim, eu tinha muita vontade de ser uma espécie de Tuti Vasquez. Eu queria fazer o que o Tuti Vasquez fazia no Jornal do Brasil,
ou o que o Milor fazia na Veja. Que foram assim, as duas grandes referências de humor rápido que me cativaram. Depois, eu já era fã do Luiz Fernando Veríssimo, mas eu não ligava o Luiz Fernando Veríssimo das crônicas e dos livros ao Luiz Fernando Veríssimo das cobras. Quando eu soube que as cobras eram dele, eu falei, caraca, esse cara é bestial. E aí eu fiquei, putz, eu queria muito fazer alguma coisa parecida com isso. E naquela época, né, início dos anos 2000, para você ter uma coluna de jornal, você tinha que ser ou um jornalista muito famoso ou ser muito amigo do editor-chefe do jornal. Não era o meu caso, né, que estava saindo da faculdade. Então, surgiu ao mesmo tempo essa plataforma de blogs, e eu falei, bom, eu vou fazer a minha coluna num blog. E o blog, naquela época, era um site pessoal, mas ele era dominado por adolescentes, normalmente meninas que falavam das boy bands da época, tipo Backstreet Boys, etc. E eu fiz um negócio que falava das notícias, que sacaneava governo, celebridades e por aí vai. E foi um processo muito natural também, porque acho que como ele foi um dos primeiros daquela época e havia uma qualidade de texto naquele universo que era dominado por um tipo de cultura que não era tão informativa, né? As pessoas que começavam a acessar muito a internet paravam para ver o Kibiloco. O Kibiloco virou parada diária de muita gente. E a audiência dele foi catapultando. Houve épocas em que o Kibiloco teve mais audiência do que os portais, tinha mais audiência que o UOL, tinha mais audiência que a Globo.com. Óbvio que a gente está falando de 2003, 2004, né? E aí, depois, naturalmente, com a evolução da internet do jeito que ela aconteceu, o Kibiloco foi perdendo espaço, surgiram redes sociais como o Facebook, que virou um compilado de coisas de toda a internet, e aí não fazia mais sentido a pessoa ir ao Kibiloco. A pessoa começou a ver as coisas do Kibiloco no Facebook, começou a ver as coisas do Kibiloco no WhatsApp, no Orkut, e aí ele deixou de ter a audiência relevante que tinha. A passagem do Kibiloco para o Porta dos Fundos aconteceu no momento exato que tinha que acontecer, porque o Porta dos Fundos surgiu em 2012 e a audiência do Kibiloco ainda era alta em 2012. Então, quando a gente lançou os vídeos, a plataforma de lançamento deles era o Kibiloco. Então, o Kibiloco já dava uma alavancada boa de audiência nos vídeos. Então, foi um processo muito... Parece que foi combinado, assim, o declínio do Kibiloco com a ascensão do Porta dos Fundos. Foi muito preciso esse processo, ajudou muito o Porta dos Fundos, mas não tinha como ele ter vida longa por conta das coisas que vão evoluindo, acontecendo. Mas foi isso, foi fruto de uma vontade minha de querer ser colunista de jornal e fazer algo como o Milor e o Luiz Fernando Veríssimo faziam. Deixa eu te perguntar, e o My News? Como é que surgiu a ideia do My News? Então, o My News, professor, é o seguinte, eu, num determinado momento da minha vida, entre 2015 e 2017, eu fui vice-presidente de comunicação do Flamengo. Caí nessa porque me chamaram, eu tinha um filho que estava pequenininho, que era doido pelo Flamengo, eu falei, vou topar pelo moleque. E eu topei. E foi curioso entrar nesse processo de ser cartola de futebol, da comunicação de um clube de futebol durante 2 anos, porque eu aprendi muito e consegui ajudar muito o clube. Foi positivo nesse sentido. E foi de uma administração que, enquanto eu tive lá, eu consegui ver que trabalhou com muita ética, que foi do Eduardo Bandeira de Mello, né? Que trabalhou nessa recuperação do Flamengo e tal, um sujeito dos mais honestos e austeros com os quais eu já convivi, assim. A gente pode ter alguma desavença de maneira como se pensa futebol, clube, mas isso é normal de todo mundo, mas é um dos caras que eu vi ali com meus próprios olhos, que é um cara que não admite uma mijada para fora do pinico, sabe? Ele é um cara muito correto. E se não fosse assim, eu teria saído fora, porque eu já estava no Porta dos Fundos, já estava super bem, não tinha por que eu me expor desse jeito.
E no início da minha carreira lá atrás, eu já tinha trabalhado em rádio. Meu primeiro estágio foi como jornalista. Foi um estagiário de jornalismo na Rádio Globo e nas áreas de esporte e de polícia. E, assim, já tinha tido alguma experiência com jornalismo. Fui trabalhar na vice-presidente de comunicação do Flamengo e ali eu me vi diante de um jornalismo volta e meia questionável. Eu vi jornalistas, convivi com jornalistas muito bons e muito sérios enquanto estava na frente desse cargo do Flamengo, mas eu vi outros jornalistas cuja postura não me agradou nem um pouco. Gente que inventava manchete para ser caça-clique, gente que criava uma notícia. Está cheio de jornalista hoje, professor, que gosta de futuro do pretérito, que é o cara que fala assim: o professor Marco Antônio Villa teria aceitado dinheiro de sei lá quem. Por quê? Porque aí se você vai e fala assim, não, mas eu não disse que sim, disse que não. E gente que inventa notícia ou para caçar clique ou para favorecer alguém que está interessado nessa notícia. Isso também bateu no exato momento em que começou essa coisa de Brasil polarizado, Bolsonaro de um lado, PT do outro, e jornalista que puxa sardinha para um, jornalista que puxa sardinha para outro. E aí eu comecei a conversar com a Mara Luque, e a Mara chegou para mim um dia e falou assim: eu queria fazer um Porta dos Fundos na política. Eu falei assim: como é que é isso, Mara? Você quer esquete de humor na política, no jornalismo? Ela, não, eu quero fazer um canal independente de jornalismo. Eu falei assim: Mara, conte comigo. Porque eu quero fazer alguma coisa que combata fake news e que tenha uma opinião heterogênea, porque é muito bom, eu acho muito ruim quando você tem só um tipo de pessoa dando um tipo de opinião num veículo tal, porque quem acessa aquilo, num país como o Brasil, ela acaba tendo só aquilo de informação. Então você chega hoje para uma família de bolsonaristas, os caras ouvem e assistem a Jovem Pan o dia inteiro. E aí, o que essa pessoa tem além disso? Nada. E a Jovem Pan, como está hoje, tipo, é um desserviço à informação, na minha opinião, né? É um negócio louco. Então, assim, eu falei, não, eu quero trazer para o My News, e a Mara concordava muito com isso, eu quero trazer um cara de direita e um de esquerda conversando de forma gentil e cortês, que as pessoas consigam se ouvir. E deu muito certo. A gente teve já programas em que teve gente de esquerda e direita, e até hoje nunca teve um barraco, as pessoas são civilizadas, e é um facho de esperança. Num país bem complicado, desse cenário aí que nós estamos tendo aí, cada vez pior, basta ver agora o que ele fez em Roma, né? Nossa! E o que está fazendo na Itália, Deus do céu. É surreal. O cara que incentiva a agressão ao jornalista, né? E a gente está vendo essa sementinha plantada, germinar, crescer, até a hora que vai dar um problema grave. Aí, ano que vem, numa cobertura de eleição, com resultado definido, alguém mata um jornalista desse na rua. E aí? Sim. Né? Eu acho que nós somos próximos a isso, viu? Infelizmente, acho que o cenário é esse aí. Tabita, eu queria agradecer muito a gentileza aí de você ter me atendido, esse bate-papo aí aqui no canal, porque o canal tem justamente essas preocupações que você destacou, um canal plural, né, de ter as várias leituras sobre o Brasil, de vários olhares também, da economia, da política, do mundo jurídico, de gente da universidade, e com as visões políticas as mais diferentes, todas dentro do campo democrático, né? Mas mostrando que democracia, assim, é conviver com a pluralidade e com a divergência, né? E é por aí mesmo. Então, foi bem bacana a conversa, agradeço muito você ter atendido o meu convite. Professor, o prazer foi meu de novo, lisonjeado, e já sou assinante do seu canal, acompanho sempre, recomendo todos que façam o mesmo, porque personalidades como a do professor Villa, que falam o que tem que falar de maneira destemida e principalmente embasada, são raras da gente encontrar por aí. A gente tem que aproveitar cada segundo desse homem.